Qual que é o seu nome completo? Carlos Pimentel Mendes. Pimentel, pessoal. Pimentel, qual que é a primeira coisa que vem à cabeça quando você lê ou ouve Jornal Cidade de Santos? Olha, foi a minha introdução no atividade profissional de jornalismo mesmo, na prática. Então, é a primeira coisa. Daí vem as histórias depois todas, mas, antes eu tinha feito alguma participação, mas assim, não profissional, só para teste, por amigo e tudo, em Folha da Baixada, e mais alguma coisinha assim de outras publicações, mas pequenas e sem remuneração, né? Então, Cidade Santos foi realmente o início da carreira, na parte jornalística, né? E como é que você foi para lá? Você bateu a porta lá ou alguém te indicou para ir lá? Não, um professor meu da faculdade, da Católica, no caso, o Dirceu Fernandes Lopes, que faleceu há pouco tempo, foi ele que me indicou. Ele gostava do meu texto, indicou. E aí aconteceu aí vem a primeira historinha. A Cidade de Santos tinha uma certa fama de que ele chamava o pessoal para trabalhar e tal, mas não registrava, não pagava. Ficava lá, a pessoa lá trabalhando 6, 8 meses até, quem sabe, ser contratado. Ele foi contratado direto no primeiro dia. E aí, exato, e fiquei, então foi 4 de janeiro de 77 e fiquei até novembro de 77, em seguida eu estava passando pelo Jornal Tribuna, uns dias depois. Quantos anos você tinha? 77 estava com 20 anos, 20 para 21 anos. Inclusive, aí o detalhe também é que eu fui contratado como jornalista provisionário, que seria uma espécie de um estagiário, uma figura que trabalha do trabalho, que já não existe mais. Então eu estava no segundo ano da faculdade ainda, para ter uma ideia, de jornalismo. Como é que era a tua rotina no cidade? Que hora você chegava? Como era o seu ritual? O trabalho normal, o dia todo, no caso, né? Ah, todos os assuntos. Pegava bairro, pegava morro, pegava assim, como se dizia, pegava bueiro e pegava rainha. Tudo que tinha direito, né? Certo? Então, foi uma grande escola, por isso que, depende do caso, se faltou alguém da polícia, do esporte, a gente ia lá e cobria, se fosse preciso. Não tão aprofundado como um pessoal específico do setor. Mas a cidade. Repórter de praia, todo domingo, ficar rodando na praia para ver quem está lá se banhando, enfim, qual é o traje está adequado, né? Essas coisinhas todas, né? Então tinha um pouco disso também. Mas aí também comecei, ele também pegava, às vezes, coisas na área política, visitante, digamos assim, ilustres, tudo. Lembrando sempre que o Cidade de Santos é um jornal de oposição. Na época tínhamos a Tribuna e o Cidade, na prática, né? E o Cidade, então, contrabalançava a Tribuna nesse ponto. A Tribuna é o jornal, diga assim, mais oficial, seguia mais a linha mais oficial, e o Cidade de Santos era o jornal popular, de mais justamente de atender as reivindicações da população, né? Os problemas, enfim, da cidade, né? É isso, esse caráter popular, a população via o cidade como um porta-voz, né? Sim, Até sim. que você fala, muita gente me comentou comigo, as pessoas falaram, vou chamar o cidade, que era um grito de guerra aí, Uhum. né? Eu queria que você contasse como é que era a recepção na equipe do cidade quando ia fazer uma matéria nos bares, por exemplo. Tinha só alguma situação seguinte. O pessoal que seguia, digamos assim, mais elite, assim, ele tinha um certo receio. Depois, mais adiante, eu explico o motivo. Mas o receio é que a gente fosse tentar. Lógico, a gente estava ali cavocando informação. Pegasse, né? Então, tinha a inauguração, eu lembro assim, por exemplo, a inauguração do prédio do segundo distrito policial. Notícia, grande notícia, tal, aqui a chegada de mais distrito, mais segurança, que a gente lá olhando, tá umidade ali, tá o rombo colar, tá faltando isso, tá falando aquilo, e a notícia de todas as falhas que tinha na obra ainda, que não estava concluída na prática, né? Então o pessoal ficava puto da vida, né? Lógico. Mas a população recebia bem, e nesse ponto a gente cobria muito a parte de bairros também, a situação, problemas dos bairros, tudo, então acompanhava muito isso. Aí, voltando então ao que eu prometi contar, tinha algumas situações que também até me preocupavam um pouco. Eu aprendi uma coisa na vida. Quando você fizer alguma coisa por escrito, guarda uma cópia. Na época era carbono, ou seja, tinha que guardar na máquina de escrever e o carbono e a cópia para fazer. Garantia.
quebrou muito galho. Então, é uma situação que aconteceu, por exemplo, foi o pronto-socorro da Zona Noroeste. O pessoal começou a denunciar. O prefeito era o Antônio Manuel do Carvalho, o Cavalinho. E quando eu fiz a denúncia, a população denuncia a omissão, o pessoal, tinha médico lá, ficava vendo o jogo de futebol em vez de atender o pessoal. O prefeito chofou da vida. Bom, me chamou lá para conversar e tal, praticamente um inquérito, sabe? E que ia admitir, mas eu tinha as informações. Saí de lá, da prefeitura, peguei a cópia que eu tinha do texto, passei em cada um dos moradores, fui lá de novo visitar os moradores. Eu sei que vai encrespar um pouco a coisa, então me assine aqui, por favor. Peguei essa cópia assinada, registrei no cartório. Bom, e entreguei, no caso, o Bland, que era o editor-chefe no caso, ele ficou com essas informações lá, a cópia e tudo mais. Bom, o Cavalinho veio desmentindo, não, porque não tem nada disso. O Bland foi lá e repetiu a matéria na primeira página. O Cavalinho furo da vida e tal, mas manteve, começou até a ver o movimento, depois acabou se resolvendo, mas ficou assim umas 2 semanas ali, batendo firme por causa disso. Porque eu estava passando uma segurança. Tá aqui, ó, o morador escreveu, leu e assinou em cima, que era aquilo mesmo. Fechou. O Cidade de Cima era um jornal bem combativo e uma das bandeiras era defender a autonomia da cidade. Também. E aí criticava os prefeitos nomeados. Principalmente os nomeados por causa disso. Mas em especial com o Carvalhinho, né? Tinha uma Sim. Eu vi uma rixazinha ali. Queria que você contasse para mim como é que era isso. Bom, eu não atuava propriamente na área política, mas a política acabava permeando tudo, no caso. Então, para ter uma ideia da rixa, essa pegou diretamente comigo. Teve uma foca que apareceu, foi levada para o aquário. Então a gente resolveu criar um concurso para batizar a foca. A população, crianças, tudo mais, recebemos cartas e tudo mais. O prefeito ficou furo da vida, então ele resolveu, digamos assim, nomear a foca. A foca foi escolhida para a população o nome Cri-Cri. O prefeito, não, vai ser farofeira. Mas aí ficou essa brincadeira lá, e aí qualquer coisa, saía Diário da Noite, outros jornais, aí começou a pipocar essa informação. Lembrando que o Cidade Santos era do Grupo Folha, então a Folha também, internamente, já pipocava essa informação. Mas aí outros jornais também começaram a pegar. Aí qualquer coisa, fofocas, e assim por diante. Mas ficou. Aí o Mantovani, vereador também, ele fez um adesivo para carros, tal, foca aqui e tal. O assunto que era um animal no aquário virou um assunto de política, até de autonomia, porque aí começou a fazer ligação com as eleições e tal. Prefeito nomeado, ele nomeando a foca, ou seja, enfim, é um exemplo de coisas que aconteceram. E tinha isso também do jornal evitar citar o nome do prefeito, né? Sim. Deixa ele botar foto. Alcaide, burgomestre. E o pior é que, uma vez que ele citou, também tinha um outro problema. Saiu manchete. Carvalho, na manchete da primeira página, adivinha, ensinou a letra V. Oficialmente foi um erro. Não sei. Enfim. Não tem muitas histórias nesse sentido, né? Muitas críticas, assim, também, nessa parte. Qualquer coisa que fosse feita, o Cidade Santos acabava caindo em cima também. E aí tinha uma situação também. Eu sempre mantive uma certa independência, digamos assim, não vou dizer editorial porque não é editor, mas uma independência ideológica. Eu estou no jornal de oposição, mas não vou falsear a verdade por causa disso. Então eu fiz uma matéria, me pedindo, de cabeça agora nem lembro o assunto, mas é um advogado francês da prefeitura. Ele disse, contou a história, não, a obra, a obra, eu não vou lembrar agora se é do restaurante portuário, uma coisa assim. E as obras estão em dia, e realmente estavam em dia. Eu fiz a matéria, isso. A matéria não saiu, opa. Aí fiquei sabendo, alguém está reescrevendo a matéria. Opa. Fui lá no francês, tá aqui, o meu original, se sair diferente, não fui eu. Eu sei que a matéria acabou não saindo, cara. Sabe?
Alguém desistiu de reescrever. Mas então eu mantinha isso. Isso por isso que eu falei do início de ter o carbono também, ajuda também nessa hora. Mas o pessoal tinha esse medo. Então, sobre ciclovias, eu ia na Prodesan, tinha trânsito aberto. O jornal estava saindo lá, uma notinha, né, que a Prodesan impediu a entrada do jornalista lá para fazer uma entrevista. Okay? E eu entrando na Prodesan e fazendo a entrevista lá dentro. Porque o pessoal já tinha percebido o meu jeito de ser. Enfim, foi uma experiência grande e. E tinha isso aí de cortar o cavalinho da foto? Eu não mexia propriamente nisso. Em alguns casos eu acho que sim, também. Mesmo que tivesse no meio, dava um jeito. Tinha umas coisas assim, realmente. Mas não era bem-vindo. Os dois se bicavam feio mesmo, não tem jeito. Sabe? Eu queria que você me falasse sobre como é que era o clima na redação, né? O ambiente em si. Bom, com o rato ou sem o rato? Porque é o seguinte, tem uma história folclórica lá dos ratos da redação e tudo mais. Então tinha isso. Mas o clima é gostoso, muita brincadeira também, tudo. Então, essa parte eu prefiro que o R conte, que ele tem muito mais histórias do que eu. Ele colecionou essas histórias e vai longe. Tem o porteiro que barrou o Laudo Natel, enfim. Como é que é essa história? Olha, eu não vi essa história acontecer na prática, mas foi assim, chegou o governador com a comitiva, o porteiro não deixou entrar. Foi lá dentro para saber como é que é e tal. Tem um cara que se diz aí governador e tal, não sei o quê. Assim, mais ou menos nesse estilo. Então é um exemplo de coisas que ficaram, então. E outras brincadeiras mais, assim, mas assim, eu lembrei agora mais assim dessa aqui no caso. Sabe? Enfim, o R tem muito mais. E aí brincadeiras pessoais também, aí já vai coisa mais de relação assim mesmo, de brincadeira. O pessoal comenta que assim, era uma bagunça organizada, que era muito barulho, máquina de escrever, Ah, sim, a máquina de escrever é telefone barulhosa. tocando, Sim. o pessoal conversando. Qual que é a sua recordação dessa época, desse clima da redação? Não, as redações eram assim, primeiro, porque tinha a máquina de escrever, que era aquela máquina mecânica mesmo, então fazia o barulho. Tinha o pessoal, às vezes ficava fulo jogando, começava a escrever a lauda, não tá legal, jogava fora e tal, soltava às vezes um palavrão, enfim. Tinha o pessoal chegando, pai, as máquinas, porque de repente já uma novidade, pai, as máquinas, invenção minha, no caso. Mas tinha assim, já chegava a euforia toda, tem novidade, assim, tal, pai, não sei o quê. Tinha as situações que aconteciam também, em gerais, problemas que surgiam, por exemplo, o jornal era preparado em Santos, lá na Rua do Comércio. Fim de tarde, umas 6 horas da tarde, mais ou menos, uma perua levava o material para São Paulo. Sabe? Então, tinha que estar pronto nessa hora. Se não tivesse... E aí tinha situações como... As laudas precisavam ser coladas uma na outra, depois de o texto feito, para não se perder e tal. Então, volta e me dava probleminha com isso também. Enfim, e o barulho era aquele mesmo, todo assim, o pessoal às vezes chegava entrevistado, gente lá reclamando de alguma coisa tal, para fazer matéria e tal. Enfim, é uma redação só. Mas eu também encontrei esse mesmo tipo de situação praticamente, com um pouquinho mais de seriedade, digamos assim, mas na tribuna também, porque é o normal da redação. Esse barulho todo, acontecer máquinas de teletipo e tudo mais, assim, para fazer o recebimento de noticiário, às vezes, do resto do Brasil, tudo que interessava pra gente. Enfim, então é barulho normal mesmo, no caso. Era barulho, mas a gente acostumava. Para mim nunca foi problema isso. O Pimentel, como é que era o comportamento do Bland, o editor? Qual é a recordação que você tem do Bland? Bom, eu associo direto Bland com Aquário. Por quê? Ele ficava assim, não é uma edícula, digamos assim, um cercado com vidro, parecia um aquário mesmo. Então, ali que ele recebia visitas mais importantes, precisassem, ou tratava de assuntos mais reservados. Né? E volta e meia eu via ele, não gostava de alguma coisa, assim, ele saía aos berros mesmo, sem problema, saía com quem fosse. Mas boa gente, para mim assim, nunca tive um problema maior com ele. Tanto é que tenho amizade com ele até hoje, no caso. É isso, no geral, eu sempre tive amizade com os outros também, tudo, nunca tive assim não lembro de uma amizade sequer que tivesse surgido ali. Esse clima de amizade era geral na redação, né? Sim.
Eventualmente alguém estranhava o outro e tal, mas, assim, mas não é nada assim de importante, assim, provavelmente. Que eu me lembro, assim, não. Talvez o pessoal lembre de algum episódio mais específico, mas lembrando que eu fiquei apenas o ano 77. Então, já tinha, teve muito antes e teve muito depois também disso, né? Então, Desse período aí, qual foi a matéria que você acha que foi a mais importante que você fez? em termos de auxílio, foi essa do protocolo da Zona Noroeste. Foi uma denúncia importante. Em termos de quase diversão, foi a história da foca. São as outras assim. Mas eu fiz outras mais. Uma série, eu tenho as matérias que eu fiz, todas elas, estão coladas numa pasta de livro tipo Atas, na que eu fazia, organizando com datas e tudo. E, inclusive os probleminhas que aconteciam também, tudo na execução da matéria, a pauta, aquelas pautas meio malucas, a pauta também é assarrista. Então, Como é que de era a tudo. pauta maluca? Lembrar aqui assim um exemplo. Na forma do texto, no texto, né? Para não fazer alguma coisa, ou fazer certas coisas, enfim, fazer certa pergunta. Às vezes a pauta é tão completa que não precisava nem sair da redação, a pauta já estava pronta. É só ficar. Entendeu? A gente brincava um pouco com isso. Outras vezes ele vinha sem informação nenhuma também. Quase nada. Vai lá na rua tal e conversa com fulano de tal. E faz o que com isso? Entendeu? Então é um pouco isso também. Então, é que eu posso assim lembrar de pronto. E, aí aqueles probleminhas do dia a dia, probleminhas que eu falo assim, prático, no caso. Tem carro para ir até lá? O fotógrafo, onde é que está? Então, essas coisas assim. O fotógrafo tinha um fotógrafo lá, estava enrolado, sempre estava enrolado com alguma mulher. Tinha um ou dois fotógrafos assim. E ele e cada um deles tinha várias mulheres. Então dá um rolo também. Volta e meia não podia ir lá porque estava lá enrolado com a mulher da vez, né? Então, coisas assim desse tipo, maluquice mesmo. Sabe? E com uma matéria, não que você tenha feito, mas que foi marcante, assim, foi emblemática daquela época que você estava lá? Assim, não saberia dizer, eu precisaria verificar em datas. Minha memória já está, depois de 45 anos, já está no computador, tem que ir lá conferir. Mas tinha visitas de autoridades, por exemplo, governadores, candidatos e tudo mais, a gente participava um pouco disso também, às vezes até presidente também. Mas assim, agora seria difícil para eu lembrar de pronto. Isso que o pessoal comentou bastante comigo também, que greves também e tal. A redação do Cidade recebia muitas visitas, né? Sim. Como é que era isso, então? Quem ia lá? Autoridades de todo tipo, população também, artistas, aparecia de tudo, esportistas. Não sei se o ladrão também aparecia lá, mas o policial com certeza também. Tinha de tudo, né? No geral, um estado da população, no caso. Não, vinha todo tipo de pessoa. Não vai, acho que quase qualquer jornal que seja jornal geral, diário, viria normalmente. É assim, e aí acontecia aquela situação que eu falei agora, do porteiro que barrou o governador, por exemplo. Enfim, aí vai longe dessas coisas. Acontecia, esse tipo de coisa assim. Então, às vezes aí o visitante falava alto e tal, perturbando a redação, que aí exagerava no gesto, na voz, tudo, e aí não tinha jeito. Mas é isso. Ô Pimentel, queria que você contasse para mim a história da matéria do boi que caiu no canal. Essa já foi no Jornal Tribuna. Foi no Jornal Tribuna? Foi na Tribuna já. Foi logo depois que eu entrei na Tribuna. Eu morava ali na área do Marapé, estava indo trabalhar no jornal, e vi aquele ajuntamento de gente ali chamado Curvão do Marapé, já perto daquele curvão ali perto. Gente ali olhando, aí veio um boi lá dentro e tal. Opa. Essa é novidade, essa é meio diferente. Deixa eu ver vai dar isso. Desci do ônibus, eu estava de ônibus, desci, avisei a redação, manda fotógrafo para cá. Consegui e tal. E aí fiquei acompanhando. As peripécias do boi lá, o pessoal tentando tirar e tal. Rendeu uma meia página de jornal.
Foi divertido. Mas foi na tribuna? Foi na tribuna, foi na tribuna já. Cidade? O Cidade também publicou, mas já não fui eu. Eu já estava na tribuna, foi acho que em dezembro de 77, mais ou menos. Sabe? Aí eu comecei a fazer umas matérias também, aí já na tribuna mesmo, no caso, eu fazia, por exemplo, uma das primeiras matérias que eu fiz na tribuna foi arrumar uma maringa federal com as distribuidoras de bebidas. Eles faziam a chamada Operação Casada. Então, comerciante que ia uma determinada bebida, ele tinha que comprar um engradado da outra bebida também. Isso é ilegal, sabe? Mas ninguém falava nada e o comerciante estava ali. Então, tinha um vereador, que foi justamente o Mantovani, Carlos Mantovani Calejon, sabe? Ele estava reunindo informações, eu também comecei a mexer, então a gente foi atrás das informações todas, levantou tudo e conseguimos que no dia 31 de dezembro daquele ano todas as distribuidoras fossem multadas. Receberam no dia 31 de dezembro a multa. Tá? Conseguimos mudar um pouco essa situação. Então, mas aí já começou. Mas aí isso tudo, tudo bem, foi na tribuna. Mas foi aquela experiência de investigação, jornalismo investigativo, que eu já tinha adquirido na Cidade de Santos. Ele foi uma grande escola para mim, sabe, que me ajudou a ir avante depois nisso. Ô, Pimentel, você comentou que a redação era em Santos, mas as oficinas, a gráfica era em São Paulo. Isso. Tinha esse processo aí de malote e tal, né? Qual que era a dificuldade desse processo aí? E fatalmente acontecia alguns erros, né? Queria que você recordasse dessa época aí, o que você lembra? Por exemplo, poderia, como eu falei, as laudas eram coladas uma na outra, ia fazendo uma tripla, e às vezes dava quilométrica, né? E às vezes podia colar fora de ordem, ou esquecer uma das folhas, aí tinha que ou tentar via telex ou assim, ou mandar a informação complementar, né? Esse é um exemplo do que acontecia também. O que mais? Fotos, às vezes a fotógrafa não tinha revelado ainda, tinha que ficar esperando o fotógrafo revelar as fotos, porque a foto já ia revelada para São Paulo. E aí, ou então, esse tipo de coisinha que acontecia. Então, o fato que estava acontecendo às 6 horas da tarde, a perua esperando lá embaixo para levar, e ainda a pessoa tinha que escrever e tinha que, naquela urgência, tá? Também a gente aprendia a correr para fazer, não dava para ficar pensando muito no que eu vou escrever, será que eu devo escrever mais essa palavra? Não. Chega lá, der na cabeça e põe no papel. E não dá nem muito tempo para revisão. Tinha revisor também. Mas aí passavam algumas coisinhas às vezes também. Sei lá, se depois aí o erro estava no original, se estava lá no pessoal da composição, que nem o caso da manchete que eu lhe falei, do prefeito. Enfim, acho que os principais problemas é esse. E às vezes dava problema, por exemplo, que a estrada fechava por qualquer motivo, aí aquele rolo todo, e tinha que chegar lá, porque precisava fechar o jornal. Tinha um prazo para rodar o jornal também, tudo, então meio regado mesmo a coisa. Então, as atividades eram mais em função desse processo. Tinha que estar pronto na hora certa, e apesar de todos os problemas. O Cidade de Santos fazia parte do Grupo Folha, que era uma sociedade do Otávio Frias de Oliveira, com o Carlos Caldeira. Isso. E aí tem várias versões sobre o que motivou a criação da Cidade de Santos, né? Qual que é a informação que você tem? Olha, eu diria o seguinte, tem quem diga que não é bem isso, mas também não prova nem demonstra por quê. Mas o motivo que levou à criação da Cidade de Santos, eu acho que é o mesmo motivo que levou à extinção, ao se inverter a situação. Na época, existia papel importado, a cota de papel importado, havia uma cota, para cada jornal só pode importar tantas bobinas de papel. Então, a Folha preferia o papel importado para ela. Para poder ultrapassar essa cota, então o Cidade de Santos era uma forma. O Cidade de Santos usava o papel nacional, mas dava o direito à cota do importado. Esse era o primeiro motivo. Depois de algum tempo acabou essa história de cotas, o papel nacional também melhorou também a qualidade e tudo, então ficou mais elas por elas. O segundo motivo era imposto de renda, porque o Grupo Folha de São Paulo, que é o qual a Cidade de Santos pertencia, ele também era o dono da rodoviária de São Paulo, aquela rodoviária lá da Estação da Luz, a região da Luz, cheia de vitrais assim, acrílicos, muito coloridos, ficou famosa na época, né?
que dava muito dinheiro. Então, a cidade de Santos, como não tinha praticamente publicidade, ele servia para abater o imposto de renda da outra. No momento que também a estação acabou sendo vendida e tal, perdeu também esse motivo. Sabe? E o terceiro motivo, o Carlos Caldeira, especificamente, ele queria ser o prefeito de Santos. Tem alguma coisa a ver com uma história em que o pai dele, foram repelidos pela sociedade santista e tal. Então ele queria, porque queria ser o prefeito de Santos. Conseguiu ser prefeito, acabou o terceiro motivo, e acabou a cidade de Santos também. É a história que eu tenho. Dizem que não é bem isso, então, okay, mas eu não vi também uma outra explicação melhor, porque ser deficitário nunca foi problema. Sabe? Ele era um jornal que representava um braço político da Folha, não deixava de ser uma sucursal da Folha de qualquer forma, ocupava até o mesmo espaço, depois eu vi em fotos antigas, da Folha da Manhã também, tudo. Então já era um ponto ali na Rua do Comércio, bem tradicional mesmo, para isso. Então, era uma sucursal não vou dizer medida besta também, mas enfim, uma sucursal mais incrementada, e que aí tinha um jornal que compensava também para manter a popularidade do Grupo Folha, outro interesse, não sei. Mas enfim, eu entendo que é isso. Foram os motivos da criação, e quando esse motivo cessaram, acabou o jornal. Enfim. E o que te passou pela cabeça quando você recebeu a informação que o jornal tinha fechado? Acho que foi um sentimento de tristeza, porque a cidade só tinha na prática 2 jornais, Tribuna e Cidade. Quando a cidade fechou, a cidade ficou sem um contraponto nas informações. Então, só saía, digamos assim, aquela parte que estava mais ligada à elite da cidade. Então, por exemplo, Tribuna tinha todo o setor de classificados, imobiliário. Então, não podia sair nada na prática na Tribuna que criticasse construções irregulares ou assim, porque prejudicaria certo interesse. É um exemplo. A Santa Casa também, no caso, foi administrada pelo ex-prefeito João Gomes, também na época como provedor, e que também tinha uma relação de parentesco com o Santini. Então, também a Santa Casa é meio inatacável, meio joia rara, digamos assim, não podia mexer muito com ela. Então, essas coisas, quem podia fazer isso era a cidade. Na hora que acabou a cidade, de certa forma, ficou órfã. Então, foi esse o sentimento, e acho que de todo o pessoal. Tanto que a gente sentiu, depois a gente mais tá nos encontros, a gente criou o Jornal dos Deserdados. Só tinha uma edição no dia do encontro, de lembrança dos 25 anos, assim, essas coisas. Mas foi esse sentimento de ficamos órfãos. E qual que é o principal ensinamento que você tirou, você levou para o resto da sua vida profissional, desse período que você trabalhou na cidade? A prática, principalmente, que a faculdade ela ensina muito teoria, ensinava bem até. E tinha um jornal laboratório que também ajudava muito, é importante. Mas a prática, acho que muito mais do que a teoria, no caso. A teoria dá certas ideias. Mas a prática, como chegar na autoridade, a burocracia, como enfrentar certas coisas. Aquele jeitinho, senhor presidente, dá licença aí que eu preciso tirar uma foto, vem para cá, senhor presidente. Tá? Essa ginga, isso é o jornal na prática que ensina mesmo. Né? Então, muita coisa foi nesse sentido mesmo. E também a parte da investigação. Cara, tem coisa errada, vamos investigar, a gente vai acabar achando. Então, é um pouco isso que a gente aprendeu mesmo, a prática de como captar essas informações, o olhar, treinar o olhar para perceber o que tem ali que estão querendo esconder da gente, que é justamente o que interessava. Certas coisas a gente aprende até no jornalismo. Se o cachorro que morde o homem não é notícia, mas se o homem morde o cachorro passa a ser notícia, dependendo do caso. Hoje em dia já nem tanto. Mas você perceber a notícia, ter esse faro jornalístico, como a gente chama, de perceber o que está acontecendo. Às vezes tem uma notícia, se a gente é chamada para uma reunião, tem uma notícia principal, vai ser divulgado tal coisa. E aí, de repente, a gente olha para o lado, lá no canto da reunião tem alguém que não está gostando, ou coisa assim. Enfim, a gente percebe que a notícia não está lá no cara que está lá na frente falando, mas está aqui atrás, no cara que está ouvindo.
E esse tipo de coisa que a gente aprendia na prática mesmo. Então, foi um ensinamento, uma escola muito grande. Como disse, eu usei isso depois ao longo da vida também. Você falou da parte da experiência profissional. E você chegou com 20 anos, né? Sim. E o que mudou em você como pessoa, pessoalmente? Ser mais crítico, talvez, mais atento ao outro lado da história, sabe? Às vezes a gente, a população de forma geral, na época, ela recebia a notícia pronta e lia e parava ali. Eu não gostei, mas não havia um desenvolvimento disso. Eu não gostei, mas eu não vou apurar também, sei lá. E a gente não. Quando entra no jornal, a gente vê a notícia, pô, mas a notícia, essa notícia não está legal, isso aqui não é bem isso. Vamos apurar mais um pouco. A gente encontrava as coisas. Então, eu desenvolvia técnicas também para criar a notícia. Eu vou dar um exemplo. Começou um pouquinho na cidade, mas foi mais desenvolvido, no caso, na tribuna. Por exemplo, havia uma sensação de que os supermercados tinham preços extorsivos. Um é mais barato que o outro, tal, mas não tanto assim. Eu comecei a fazer um tabelão. Então, pegar uma série de produtos e ia pesquisando no supermercado. Então, eu colocava os preços e montava uma espécie de uma cesta básica. Olha, nesse daqui ficou mais caro que no outro. Mostrava. Aí, na semana seguinte, o supermercado ia lá e aqueles produtos que tinham saído naquele tabelão, ele dava um jeito de pôr mais baixo. Eles comparavam a coisa e põem mais baixo só para dizer que eles são melhores. Só que aí eu já chegava com outros produtos. Aí não dava. Então eu conseguia quebrar esse esquema e mostrar na prática o que estava acontecendo. Se tal supermercado realmente estava com preços melhores ou não. Isso a gente conseguia fazer. E aí, na época era importante isso, porque tinha carestia, tudo era difícil. Então, obrigado aí, parabéns aí pela trajetória, parabéns pelo novo milênio aí, que é uma verdadeira enciclopédia da região aqui, vai com o trabalho de folha, eu uso bastante, me ajudou bastante já em várias matérias que eu fiz aí, cadernos especiais de aniversário de Santos, também ajudou bastante. Uhum. Quero agradecer muito também, viu? Belo trabalho aí. É isso, só lembrando assim, as chuvas, tinha a cobertura das chuvas também, lembrei por uma casa agora, só para. As coisas vão. Que nossa, a gente, conforme vai puxando a memória, vai surgindo. A cobertura de chuva, a gente metia o pé na lama mesmo e ia embora, morro lá na Vila Progresso, lá no alto. Assim. É difícil chegar, o carro não chegava, a gente tinha que ir na lama para subir o caminho, por exemplo, e conheci a cidade toda, favela por favela. Conhecia, tinha esse contato, assim, a liderança comunitária tinha o meu telefone, eu tinha o telefone dela, então eu conseguia ter informações que talvez outros jornais não tivessem, né, digamos. Então, eu tinha esse contato que ajudava a saber, tem novidade aí, está acontecendo tal. Isso me ajudou também mais adiante, depois mesmo. Mas enfim, é isso. Estou aí na vida, o novo milênio continua, diminuiu um pouquinho, porque realmente eu estava na prefeitura de Cubatão, e é um trabalho que exigia muito, realmente, digamos assim, entre sair de casa e voltar, dava bem 12 horas facilmente, então, e ainda mais fim de semana, volta e meia tinha coisa acontecendo também, não tinha jeito, então não havia muita chance de fazer alguma coisa mais, além daquilo que já estava. Já tinha uma grande quantidade, mas realmente eu tive por um momento assim, quase que parar, não totalmente, mas agora eu estou retomando já. E estou preparando até um livro agora sobre cinemas de Santos, a projeto da faculdade, da prefeitura, né, apoio, né? Com a Amador Martins. Ela teve a ideia e tal, me chamou para. Eu fiz a parte da pesquisa de texto. E agora estamos na fase da pesquisa iconográfica também, encontrando uma coisinha aqui, outra colar. Então, vai ser lançado em breve também. Essa é uma das coisas mais. Enfim, é isso que a gente vai desenvolvendo. Essa história do boi no canal aí, várias pessoas me contaram que fez com Cidade de Santos. Cidade publicou também, mas foi com outro jornalista. Não fala assim. Não, eu fiz na tribuna, minha página, na tribuna. Então, eu tinha me contado, o seguinte, que você tinha feito a matéria e contou tudo, né?
E o Blank parece que falou que não gostou e tal. Falou, tá muito longo esse texto, alguma coisa assim. Não foi então esse caso. Não. Mas não foi algum caso assim que o Blank reclamou do tamanho dele? Ele queria mais concisão também, tá, mas a tribuna é mais ainda, até do que ele, talvez. Se o texto valesse a pena, a Blanda até que não ia reclamar tanto assim. Mas eu pegava os detalhes, então eu ia buscar a fundo as informações para dar todas as respostas. Eu via muito isso também, eu não ficava muito satisfeito. Isso de, eu vou pegar a informação aqui, básica, tchau, vou para a redação, escreve, está ali, pronto, tá. E aí, no dia seguinte, estava bombardeando lá. Porque isso aqui não é bem assim, porque não sei o que, tá. Eu secava o assunto, para não haver, nem ter muita chance de contestar. Então, e aí, geralmente, minha matéria, raras vezes tem contestação, a não ser aquela que eu falei do Cavalinho, que também contestou, porque precisava contestar, porque estava diretamente no fígado dele, né? Também, aí, o caso foi também mais nessa época também, ele começou a fiscalizar as praias também, o pessoal fazia caipirinha e tudo mais. Aí, uma coisa curiosa e divertida também, um dia eu peguei num domingo, estava de short, e ele falou qualquer coisa que ele se disfarçava e tal. Ele se disfarçava e tal. Pra quê? Que eu vou citar na matéria. Aí começou a achar, já, mudou de calção, já está disfarçado hoje. Assim, começou a tirar sarro. Mas assim, essa brincadeira que aconteceu. Então, exemplo de coisa que acontecia assim. Posso lembrar assim, pronto. Isso. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, parabéns.